Tá gravando. Bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula do dia 27 de janeiro, né? Já estamos completando um mês de curso de inglês, olha que maravilha. E a gente sempre vai, né, começar o nosso curso, a nossa aula, né, com alguma troca de ideia, algumas palavrinhas. E o que eu ia falar no começo hoje é para vocês valorizarem o conhecimento que vocês estão adquirindo. Eu sigo uma moça no Instagram, ela é redatora, né, ela cuida de umas páginas que eu acho bem interessante. E ali no conteúdo que ela vai compartilhando, uma das coisas que ela colocou essa semana, que eu achei assim, nossa, estamos no caminho certo com os nossos viajantes, ela falou assim: se tiverem que aprender uma coisa na vida de vocês, escolham aprender inglês. Por quê? Porque o inglês, ele abre tantas portas que a gente não consegue nem imaginar. Às vezes, conteúdos que estão chegando no Brasil, algumas informações que estão chegando no Brasil, já tem muito conteúdo produzido em inglês e a gente consegue, né, se adiantar, ter acesso a essa fonte antes, né, vamos dizer assim. Então, por isso que eu falo para vocês valorizarem muito esse caminho que vocês estão trilhando. Valorizem o pequeno conhecimento que vocês vão aprendendo, as palavrinhas, por mais que sejam poucas. Eu aprendi só o verbo to be no presente, eu aprendi alguns textos, né? Fiz a imersão em alguns temas somente, mas não importa. Valorizem muito o que vocês já fizeram, tá bom? Por quê? Porque quando chegar no momento onde eu realmente, tá difícil de entender, não vai ser uma grande frustração. Por quê? Porque eu não estou entendendo aquilo, mas eu entendo muitas outras coisas. Isso é uma postura fundamental, né, quando a gente está aprendendo o idioma. Valorizar aquilo que nós já sabemos, tá bom? Não é pouca coisa o que vocês estão fazendo, né? Estar toda semana aqui com a gente, na quarta-feira, na segunda-feira, né? Semana sim, semana não, depois acompanhando os exercícios na sexta, não é pouca coisa. Então, valorizem muito isso que vocês estão fazendo e eu aproveito aí para dar parabéns para vocês pelo primeiro mês de curso de inglês concluído, tá certo? Então, maravilha, sejam bem-vindos a mais essa aula. A Mayara vai compartilhar os slides para começar a compartilhar o tema de hoje com vocês, tá bom? Boa aula para todos nós. Bom, pessoal, boa tarde. Eu tô com um pouquinho de tosse alérgica, então se eu tiver uma crise no meio da aula, vocês me perdoem, tá? Mas eu vou tentar falar pausadamente para não dar nenhuma crise. Vamos lá. A gente começou a ver o verbo to be na semana passada, né? E a gente vai continuar hoje aprendendo mais uma forma do verbo to be, a negativa, certo? É muito fácil, não tem erro, não vai mudar de pessoa, não vai mudar o jeito de escrever de uma pessoa para outra. É simplesmente a gente colocar o not depois do verbo, certo? Então, vai ser o pronome, né? No caso, o I, mais o verbo to be, am, e o not. Então, I am not. A próxima. You are not, que é eu não sou, ou eu não estou, ou você não é, você não está. He is not, ele não está, ou ele não é. She is not, ela não é, ou ela não está. It is not, isto ou esta não é, ou não está. We are not, nós não somos, ou nós não estamos. You are not, vocês não são, ou vocês não estão. E they are not, eles não são ou eles não estão. Então, a forma negativa é a mais simples de todas. É só colocar o not depois do verbo to be e a gente já está negando que nós não somos ou não estamos, ok? Vou passar aqui para o próximo slide que tem algumas... Peguei as mesmas frases da aula passada e coloquei para a gente ver a negativa agora. I am not a doctor. I am not a doctor. Eu não sou um médico. You are not an engineer. You are not an engineer. Você não é um engenheiro. He is not ill. He is not ill. Ele não está doente. She is not a funny person. She is not a funny person. It is not a bicycle. It is not a bicycle.
We are not friends. We are not friends. Nós não somos amigos. You are not actors. You are not actors. Vocês não são atores. E they are not a soccer team. They are not a soccer team. Eles não são um time de futebol. É muito simples. É só colocar o not depois do verbo to be e a gente já tá negando no presente, ok? Como a gente aprendeu na forma afirmativa, tem a forma contraída de fazer a negação, certo? Para o I am, não tem. É o único que não vai ter uma forma contraída. Quando a gente quer negar que nós não somos ou nós não estamos, então, aí eu tenho que falar I am not. Não tem uma forma contraída, certo? Para todos os outros, tem. Então, a gente vai aprender como que contrai. You are not. Vira you aren't. You aren't, perdão. You aren't. He is not. He isn't. He isn't. She is not. She isn't. She isn't. It is not. It isn't. It isn't. We are not. Vira we aren't. We aren't. You are not. You aren't. You aren't. They are not. They aren't. Certo? Então, para a gente negar na forma contraída do verbo to be, a gente vai acrescentar um Nzinho ali e um Tzinho bem, não é T, mas um T. You aren't. He isn't. Bem levezinho para a gente saber que a gente está negando, certo? É bem tranquilo. Só colocar o N, o apóstrofe T, que a gente já está fazendo a forma contraída da negativa. Sempre que vocês verem o verbo escrito assim, nessa forma contraída, é o verbo to be. É a forma mais comum da gente ver escrito, é igual na forma afirmativa. É sempre a forma contraída que a gente vê mais. Dificilmente a gente vai ver a forma completa dele. Então, é bom vocês darem atenção nessa forma contraída de escrever, de ler, de saber identificar numa frase a forma contraída do verbo to be na negativa, porque aparece muito, é muito comum, certo? Aí eu coloquei aqui como é que é a formação da frase, certo? Para vocês terem bem claro na mente que ela é sempre formada por um subject, mais o verbo to be, mais o not e o complemento, que nada mais é do que o sujeito, né? O sujeito da frase, o verbo to be, o not e o complemento, certo? No caso aqui da frase, I'm not a student. I am not a student. Eu não sou um estudante. O sujeito é o I, que sou eu. O verbo to be, o am. Not e o complemento, que é a student. Essa é a formação simples da frase na negativa. Agora vamos para as frases. As mesmas frases, só que da forma contraída. I am not a doctor. Não vai mudar o I am. Eu não sou um médico. You aren't an engineer. You aren't an engineer. Você não é um engenheiro. He isn't ill. He isn't ill. Ele não está doente. She isn't a funny person. She isn't a funny person. It isn't a bicycle. It isn't a bicycle. We aren't friends. We aren't friends. You aren't doctors. You aren't doctors. Vocês não são atores. E a última, they aren't a soccer team. They aren't a soccer team. Ok? Então, geralmente eu havia escrito assim pra gente, na forma contraída do verbo. Aí, as mesmas frases, só que a distinção entre o ser e o estar. I'm not a doctor. Eu não sou médica. Então, na casa, a gente está se referindo ao fato de ser. A mesma frase, só que escrito na questão de estar. I'm not at home. Eu não estou em casa. Essa é para vocês entenderem que tudo vai depender da contextualização, para a gente saber se é ser ou se é estar.
A mesma coisa. She isn't my friend. Ela não é minha amiga. Então, o fato de ser ou não amiga. Ali está o verbo empregado no ser. E a próxima frase, she isn't tired. Ela não está cansada. Então, é uma condição física dela, então ela está. Certo? É só para vocês olharem e saber identificar quando é ser e quando é estar. Tudo vai depender do estado da pessoa ou do que vocês estão querendo falar. Ok? Tá tranquilo até aí? Tá muito rápido? Tá de boa? Ok. E uma coisa nova que a gente vai aprender hoje, que também é muito simples, são os artigos. No inglês, a gente tem duas categorias de artigos. Tem os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos é o de, T-H-E, e ele quer dizer o, a, os, as. E os artigos definidos, perdão, os indefinidos, faltou um i aqui na frente do a e do am, que é um e uma. Acho que o Murilo já falou para vocês em alguma outra aula aí atrás sobre o I e o am, que é uma coisa que a gente vê muito, e eles são artigos indefinidos. Eu vou passar para vocês verem alguns exemplos. O artigo definido, que é o de. Ele é o ou a alguma coisa, certo? The woman in the picture is my teacher. The woman in the picture is my teacher. Então, a mulher na foto é minha professora, certo? É um artigo definido. A mulher, ok? Mais um exemplo. The sandwich was very good. The sandwich was very good. O sanduíche estava muito bom, certo? Então, o de serve para o ou a, vai depender da frase que a gente está se referindo. Na primeira frase, o sujeito, o artigo vai ser feminino, no caso a, porque a gente está se referindo ao sujeito o woman, que é a mulher. Então, a gente sabe que vai ser o artigo feminino, o a. Na segunda frase, tá, o sujeito da frase é o sanduíche. O sanduíche é do gênero masculino, então ele é o, ok? A gente sempre vai usar o artigo para definir a alguma coisa ou o alguma coisa. Sempre está ligado ao gênero, ok? Vamos para os exemplos. The sun. O sol. O sol. Eu sei que é o porque o sol é do gênero masculino, ok? The sky, o céu. Mesma coisa, eu sei que é o céu porque o céu é do gênero masculino. The moon, a lua, moon é lua. Então, eu sei que é a lua porque o lua é uma palavra do gênero feminino. A mesma coisa com o sea, the sea, o oceano. A gente sabe que o oceano é uma palavra masculina, tá? Do gênero masculino, então é o. A gente sempre vai saber se é o ou a quando a gente analisar a frase, a palavra que vem a seguir, se ela é feminina ou se ela é masculina. A próxima palavra, earth. The earth. Earth é terra. O planeta Terra é earth, ok? A Terra como um todo, o globo. Então, a gente sabe que é a terra porque terra é feminino. The ground. Ground é chão. Chão que a gente pisa é ground. Então, como o chão é masculino, é o chão, the ground. A mesma coisa, the world. Aí, esse world já é o mundo como um todo, não somente a parte física, a parte terrena dele, mas o mundo, pessoas, objetos, casas. Então, é o mundo, the world. É o artigo o, ok? The environment. O ambiente. O ambiente que a gente vive é o environment. Deixa eu colocar para cá para ver a próxima. The universe. O universo, a mesma coisa. Universe é uma palavra do gênero masculino, então é o universo. E the internet. A internet. Internet é uma palavra do gênero feminino, então a gente sabe que vai ser a, certo? É assim que a gente identifica se o artigo de está se tratando de o ou a alguma coisa, certo? Vamos agora para os indefinidos. Os artigos indefinidos são o a e o am, ok? Eles são contáveis, ó, são substantivos contáveis no singular e determinam algo que o leitor ou falante ainda não tem conhecimento.
Então, algo que a gente não sabe se é feminino, se é masculino, algo que é incontável, a gente vai sempre usar o a ou am, certo? O a, sozinho, a gente usa para palavras começadas com consoantes. Então, a gente sabe que o artigo a vai ser usado sempre quando a palavra começar com consoante. E o artigo am para as palavras começadas com vogais que não têm o H audível. Não se desespere, a gente vai ver exemplos de Hs não audíveis no próximo slide, certo? Então, vamos entender alguns exemplos aqui. A girl, uma garota, certo? Uma garota, é um artigo indefinido, não tem quantas garotas, não sei se é 2, 3, 4, então por isso que é uma garota. A girl. A dog, um cachorro. A photograph, uma fotografia. A cookie, um biscoito. A car, um carro. Aí agora, essas palavras são exemplos de começadas com consoante, certo? Agora, as palavras começadas com vogais, que a gente vai usar o artigo indefinido an. An orange, uma laranja. An apple, uma maçã. An accident, um acidente. An arm, um braço humano é arm. An iceberg, um iceberg, certo? Então, sempre que a palavra começar em consoante, a gente vai colocar o AN, que é o an, ok? Aí, deixa eu passar para o próximo aqui. Aqui. Aí tem alguns exemplos. I have a cat. Eu tenho um gato, simplesmente. I want to work at a hospital. Eu quero trabalhar em um hospital. A gente não fala hospital, a gente fala hospital, por isso que é com A, ok? Porque o som do H é com R. I need a coach. Eu preciso de um treinador. Coach é treinador em inglês, tá? I want to buy a car. Eu quero comprar um carro, certo? Aí a gente... Calma aí, deixa eu ver se é no próximo. Tá certo. Tem algumas exceções, alguns casos especiais para o uso dessa palavra. Sempre que tiver um quadrinho assim em evidência, é para vocês prestarem atenção, porque são casos raros que fogem à regra. Pode aparecer e a gente precisa ficar sabendo, certo? Que, por exemplo, o artigo a ele pode ser utilizado também quando a gente fala de quantidade. Por exemplo, a $1 million. A $1 million. $1 milhão, certo? A $1 million. As palavras iniciadas com an, né, que são o e acompanhado de n ou e acompanhado de m, o u acompanhado de n e o u acompanhado de n, m, serão antecedidas pelo artigo a. Então, vamos lá. Anniversary. Ela começa com o N, então vai ser sempre a anniversary, apesar dela começar com U, que seria, a gente usaria o AN, certo? Porque é consoante. Mas esse caso da universidade, no inglês, ele foge à regra, ele precisa ser an anniversary, ok? Não se desesperem, é casos raríssimos, então a gente não precisa ficar tão preocupado em aprendê-los com tanto afinco, mas precisa saber que existem esses casos. E o que a gente estava... Não, perdão, gente, eu já estava lendo o quadrinho aqui, tem umas frases aqui antes do AN. She eats an apple every day. Ela come uma maçã todos os dias. Apple começa com a consoante, né? Com a vogal A, perdão, por isso é an. I would like to drink an orange juice. Eu gostaria de beber um suco de laranja. Orange começa com vogal, então é an. He like to drink an avocado smooth every day. Ele gosta de beber uma vitamina de abacate todos os dias, certo? Avocado começa com a vogal, então por isso que é an. Aí tem aquela exceção que a gente falou do H. Salvo essas palavrinhas que começam com H, que a gente lê com som de vogal. Por exemplo, air, hour, honor e honest. Elas sempre vão vir antecedidas do artigo an, porque elas têm som de consoante.
De vogal, perdão, e não de consoante, certo? Ok? E agora eu vou deixar vocês com o Murilo. Perfeito, pessoal. Esses temas que a gente vem passando, né, tanto os das últimas semanas como o de hoje, eu não estou travado não, né? No áudio, tá tudo certo? Ótimo. A gente tá estruturando algumas coisas que a gente até já viu, né? Por exemplo, se a gente pegar os textos que nós já estudamos, com certeza apareceu muito o verbo to be, apareceram contrações, apareceram os artigos definidos e indefinidos. Então, a gente vai dando corpo para aquilo que nós já vimos. E um outro detalhe que eu ia falar para vocês, que é uma mudança de mentalidade, um mindset novo para nós, que é o seguinte: muita gente tem a ideia de que quando a gente vai estudar inglês, o inglês é uma língua muito mais complicada e difícil que o português. Mas acontece o contrário. O inglês, ele é muito mais um idioma mais simples, com menos regras e pormenores do que o português. O exemplo do artigo é um deles. Por exemplo, no português nós temos 4 palavras de artigo definidos. 2 no singular, 2 no plural, uma masculino e uma feminino. Então, a gente tem o, a, os, as. Em inglês, quantas a gente tem? Uma, que é the. O artigo definido, tanto no singular, como para o plural, como para o feminino, como para o masculino, é uma palavra só. Então, a gente fazer essa mudança de enxergar o inglês como um idioma mais simples que o português, pode nos ajudar aí nessa caminhada ao longo do nosso semestre, tá bom? Sempre lembrem disso. E a gente vai ver isso nitidamente quando a gente começar a estudar os verbos com mais profundidade, porque realmente é muito mais simples que o português, tá bom? Beleza. Antes de passar para os textos, né, eu sempre comentei com vocês que eu vou trazer alguns detalhes de imersão para vocês, e eu vou compartilhar aqui com vocês deixa eu só voltar aqui para o Google, a minha tela novamente, para mostrar uma nova ferramenta que vocês podem utilizar para poder fazer as suas pesquisas, a sua imersão, e aí aumentando o conhecimento. Não somente o conhecimento do inglês, mas também um conhecimento cultural, uma bagagem, né? E essa é a nossa filosofia de trabalho, né? Que o inglês traga coisas que nós gostamos e nos interessamos. Não sei aqui se todo mundo gosta disso, que eu vou mostrar, mas é uma parte da cultura e da arte, né, pessoal? Por exemplo, em todos os lugares turísticos que a gente vai visitar, sempre vão ter museus, centros culturais, obras de arte, né? Por exemplo, a gente vai pensar na cidade de Paris, né? Um dos grandes atrativos da cidade de Paris, por exemplo, é o Museu do Louvre, o maior museu do mundo, praticamente, na nossa atualidade. Então, tudo, né, é muito importante essa parte da história, do museu, das galerias, das exposições. E o que eu vou mostrar hoje aqui no Google é referente a isso. O Google, ele tem uma ferramenta chamada Art and Culture. Art and Culture Google. Google Arts and Culture. Isso daqui é uma plataforma própria do Google, super simples de ser acessada tanto pelo celular como pelo computador. O que acontece? Nesse Google Arts and Culture, é um site próprio do Google, né, uma ferramenta do Google, onde existem, assim, uma infinidade de coisas relacionadas à arte. E por que eu estou passando isso daqui e não estou falando para vocês verem em outro lugar? Porque nada nos traz mais paz para o nosso estudo do que a ordem. Olha que legal, porque a gente está muito filosófico, né, no nosso curso de inglês. Nada traz mais paz para o nosso estudo do que a ordem. E aqui está tudo esquematizado. A gente tem exposições por artistas, a gente tem exposições por cidades, por museus, por épocas da arte, enfim. Se for um assunto do seu interesse, se você gostar disso, de museu, de história, de obras de arte e tudo mais, espalhadas pelo mundo em seus diferentes épocas e estilos, aqui você vai encontrar uma grande infinidade de temas. Vou mostrar aqui um para vocês, por exemplo,
Vou colocar aqui, ó, places, que fala de artes dos lugares, as cidades, as culturas dos lugares. Vou clicar aqui, ó, no explorar. Algumas coisas, alguns botões estão em português, mas a maioria do conteúdo vai estar em inglês. Então, por isso que a gente está falando de uma imersão. Por exemplo, vamos pegar aqui Itália, né? Essa pintura da Itália aqui, estão vendo? Né? Uma pintura do Coliseu e tudo mais. Vamos clicar nela aqui para ver o que tem falando sobre a Itália nessa plataforma do Google. Ó, a gente deu o azar de que está em português. A única que eu escolhi está em português, mas tudo bem. Outras estarão em inglês, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para o... por exemplo, aqui já tem um exemplo. Ó. Mary Magdalene has melancholy. Ou seja, Maria Madalena como uma melancólica, uma triste. Né? Provavelmente é uma obra de arte. E aqui tem as legendas. Olha que bonito. Né? Dá para ver a pintura em uma escala maior. Né? Tem umas breves explicações, a linha do tempo da obra e tudo mais. E é incrível de ver, porque realmente, olha o detalhe da pintura. São pinturas em HD, High Definition, em alta definição. E você consegue realmente ver essas obras, essas pinturas, fazer uma imersão através da cultura e da pintura, da arte, mas aprendendo inglês ao mesmo tempo, tá bom? Isso é maravilhoso, é uma ferramenta a mais para vocês utilizarem, já temos muitas aí, mas eu ia só mostrar a parte dos museus, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Ó. Museus, mais de 2.000 museus aqui né, cadastrados. Por exemplo, o MoMA, The Museum of Modern Art de Nova York, que é um museu super famoso de Nova York, tem exposições, tem aquele Met Gala, que é um evento de moda que acontece lá, enfim. Daí aqui já tem a história do museu, ó, founded in 1929, The Museum of Modern Art. Então, ele vai falar um monte de coisa, vai trazer as obras que existem nesse museu, com detalhes bem particulares de cada uma, né? Dá para ver em alta definição também. Enfim, né? Isso aqui é uma obra do Cézanne, por exemplo, um pintor. Então, é mais uma ferramenta para vocês utilizarem, tá bom? Espero que vocês gostem desse tipo de coisa, que eu tenho certeza que quando vocês pesquisarem, vocês vão gostar bastante, tá certo? Joinha na tela para mim, se todo mundo gostou, show de bola. Quero ver todo mundo no final desse semestre, ó, expert em arte, em cultura, em geografia, um monte de coisa hein, que a gente está aprendendo. Muito bom. Vamos lá, Mayara, eu vou parar aqui, você transmite, por favor, os slides e a gente vai fazer a nossa imersão. E é o seguinte, pessoal, vocês lembram que a gente definiu os módulos, né, do nosso curso por cidades especiais e cidades importantes do nosso globo. O nosso módulo de janeiro é Sydney, né? Sydney é uma importante cidade da Austrália, localizada na Oceania, e não teria como nós sairmos de janeiro sem dar uma passadinha por lá, não é mesmo? Fazer um tour e descobrir algumas curiosidades dessa cidade e do continente que ela está situada. Então, através da nossa imersão, hoje a gente vai conseguir estudar algumas coisinhas sobre a própria Austrália e sobre a própria cidade de Sydney e também sobre o continente da Oceania, tá certo? Para viajar aí quase não sei quantas horas de avião dá até lá, mas é longe, viu? É um dos maiores trajetos que saindo do Brasil. Tem que parar na Argentina, é muita coisa. Tem que parar na Argentina, tem que parar no Chile, e depois vai para Nova Zelândia, depois Sydney. Ou você vai pela África, né? Vai por Dubai, pela África do Sul, enfim. É bem completa essa viagem. Vamos lá, Mayara, pode passar, por favor, e sejam bem-vindos a Sydney. Welcome to Sydney. Vamos lá, pessoal. Eu vou ler, não são muitas imagens, mas são legendas fáceis de a gente compreender, principalmente porque se trata de um tema que a gente está conhecendo. Está falando de data, coisas geográficas, culturais, históricas, então é um contexto onde a gente já está inserido e mais fácil de entender. Vamos lá. Located in Oceania, Australia is a continental country, the sixth largest in the world, behind Russia, Canada, China, the United States, and Brazil.
Vou traduzir por frases agora, tá bom, pessoal? Depois eu vou fazer diferente do que eu fiz semana passada. Vou ler a frase em inglês e traduzir já para ficar mais fácil. Ó, located, uma palavra que é parecida com o português. Located vem de local, localidade. Então, localizada, a gente está falando, a gente vai descobrir aí do que a gente está falando. Ó. Localizada na Oceania, o que a gente está falando? Austrália. Austrália é um país continental. A gente fala de um país continental quando o país ele toma conta da maioria do continente, ou seja, a maioria do continente da Oceania é tomado pela Austrália, tá? Australia is a continental country, é um país continental, the sixth largest in the world, o sexto maior do mundo. A gente viu com a Mayara, world, mundo. Então, o sexto sexto maior país do mundo. Behind, ou seja, atrás, né? Só perdendo para atrás. Behind, né? Quem que é maior que a Austrália? A Rússia, o Canadá, a China, os Estados Unidos e o Brasil, tá bom? Então, a Austrália é o sexto maior país do mundo. Vamos lá. However, most of its territory is dominated by vegetation, especially the arid, popularly called outback, which even gave its name to the restaurant chain inspired by Australian cuisine. Certo? Mayara, eu esqueci que é however, você lembra? Acho que é entretanto. Entretanto. Por mais que ela seja isso, por mais que ela seja maior, entretanto, a gente vai fazer entretanto, né? Tá colocando um porém aí no texto. A maioria do seu território, most of its territory, né? A maioria do seu território é dominado por vegetação, especialmente uma vegetação mais árida, né? Desértica, onde não tem lá é árida, não tem tanta floresta, não tem cidades, grandes centros urbanos, tudo mais. É pouca coisa. Então, a maioria do continente, por mais que ele seja o sexto maior do mundo, ele é, em sua maioria, vegetação árida. Especialmente, popularmente conhecida como Outback. Outback é o nome dessa região, popularmente conhecida como Outback. Não sei se na cidade de vocês tem, mas existe uma rede de restaurante chamada Outback, que é super famosa, uma rede de comida super gostosa, com costelinha barbecue, cebola frita, umas coisas assim muito interessantes. E sobre isso que fala a frase seguinte, ó. Which even gave its name to the restaurant chain inspired by Australian cuisine. Então, o que deu o nome a uma rede de restaurant chain, uma corrente, uma cadeia de restaurantes, né, porque ele está espalhado pelo mundo inteiro, inspirada pela cozinha australiana, pela gastronomia italiana, tá bom? Então, para vocês saberem que essa região do deserto da Austrália chama Outback, e é essa região que inspirou a rede de comida de restaurantes aqui no Brasil e em vários lugares do mundo chamada Outback, tá bom? Que são pratos típicos da Austrália. Dizem as pessoas que não tem nada a ver com a comida de lá, mas a gente acredita que é. Não sei se alguém aí já teve a oportunidade de ir, mas é bem gostoso. Certo, pessoal? Coloquei uma foto aí de um canguru, um animal super famoso lá. E aí, as regiões, uma paisagem de lá. Tudo certo até aqui, pessoal? Joia na tela para mim? Show. Vamos seguir. Para a próxima. Aqui uma novidade que eu não sabia quando eu estava estudando, aprendi hoje. Ó. Perhaps you think of France, Chile, and Portugal, for example, when it comes to wine. But Australia produces more than 1 trillion bottles every year. Although most of it is in the country, almost 40%. It is already the 5th largest wine exporter in the world. Vamos lá. Ah, esqueci de parar para traduzir, gente. Perdão. Vamos traduzir tudo de uma vez agora. Olha lá. Tem algumas palavras aqui que dá para a gente saber muito. Vamos lá. Os nomes dos países: France,
Chile and Portugal, França, Chile e Portugal. Example, exemplo. Vamos lá. Austrália, produces, produzir, tá bom? Trillion, trilhão. Country a gente já sabe que é país. E depois, exporter, exportar. Sempre comecem, quando vocês vão ler, pelas palavras que são parecidas com o português, e vocês já vão ter mais ou menos ideia do que aquele texto está falando, tá bom? Mas vamos traduzir. Perhaps é talvez. Talvez você pense na França, no Chile ou em Portugal, por exemplo, quando você pensa em vinho. When it comes é uma expressão, quando isso vem à mente, quando você pensa em vinho, você pensa primeiro na França, no Chile ou em Portugal, certo? Esses 3 países são famosos por causa das suas produções de vinho. Daí a frase continua. But Australia produces more than 1 trillion bottles every year. Mas a Austrália produz mais que 1 trilhão de garrafas todo ano de vinho. 1 trilhão de garrafas. Eu nem imagino o que seja, que quantidade é essa de tanta coisa que produzem. É muita coisa. Although most of it is in the country. A maioria dessas garrafas, most of it, ele fala most of it, a maioria daquilo, né, das garrafas que ele já estava falando, fica no país. Is in the country, está no país. Ou seja, eles não exportam tanta coisa assim. Daí eles colocam aproximadamente, almost 40%, 40%. It is already the first 50 largest wine exporter in the world. E com isso, com esse dado, eles já são o quinto, 50, quinto, né, Mara? Quinto maior exportador de vinho aonde? No mundo. In the world. No mundo. Eu terminei de traduzir essa frase para vocês perceberem que se a gente pegar esse texto e ver as palavras que são parecidas com o português e algumas palavras que a gente já sabe, facilmente a gente vai compreender o que esse texto está dizendo. A gente já sabe o que é word, a gente já sabe o que é vinho, que é wine, country, que é país, bottles, que é garrafa, year, que é ano. Eu estou apontando na tela de novo. Mas, enfim, né, prestar atenção como vocês conseguem saber facilmente quando a gente começa a prestar atenção primeiro nas palavras parecidas, depois nas que a gente já sabe e depois ir traduzindo aquelas que não é do nosso conhecimento, tá bom? Vamos lá passar para a próxima. Aqui está uma novidade que eu fui aprender quando eu entrei para o turismo, que Sydney não é a capital da Austrália. Olha que coisa. E aqui a gente vai descobrir o porquê. The capital, Canberra, was created in 1908 after an agreement between Sydney and Melbourne, which fought to decide which city would be the country's capital. Vamos lá traduzir. Palavras parecidas. Capital, capital. Canberra, não muda. Sydney, a gente já sabe que é Sydney. Melbourne, uma outra cidade. Decide. O que parece decide? Decidir. Decidir. City. City não parece, na verdade. Mas são palavras que depois a gente junta as que a gente já sabe. City. Country. Ok? E a gente já tem ideia do que isso está falando. Está falando da capital Canberra, que aconteceu alguma coisa entre Sydney e Melbourne, e depois se tornou a capital do país. Beleza, mas agora vamos aí ver com os pormenores. A capital Canberra was created, está no passado, was created, foi criada em 1908, em 1908. After, depois de um acordo, agreement, acordo. Depois de um acordo, quem que fez esse acordo? Sydney and Melbourne. E essa palavra between, que tem aí, between Sydney and Melbourne, está falando entre. Então a frase fica assim, ó. A capital Canberra foi criada em 1908,
depois de um acordo entre a cidade de Sydney e Melbourne. Por que aconteceu esse acordo? Porque eles, né, which fought, que estavam lutando. Fought é o passado do verbo lutar, que estavam lutando, batalhando ali, pelejando, para decidir qual cidade seria a capital do país. Ou seja, Sydney e Melbourne estavam brigando lá quem que ia ser a capital do país. Ah, vai ser eu, vai ser você, não, vai ser eu mesmo. Daí, que conclusão que eles chegaram? Ó, não vai ser ninguém, vai ser uma outra cidade, vai ser Canberra, e está solucionada a nossa questão. Certo, pessoal? Então, é isso que está falando. Canberra foi escolhida, né, num acordo entre as duas cidades, Sydney e Melbourne, que são as grandes cidades, os grandes centros urbanos do país Austrália. Tá bom? Ai, que beleza. Maravilha. Vamos seguir. Aqui, ó. Agora um dado sobre o continente que a Austrália está localizado. Qual continente é? Oceania, Oceania, tá bom? Oceania is a continent made up of 14 countries. All countries are islands. That is, none have land borders. The largest island on the continent is Australia. Olha que interessante daqui, ó. Vamos começar com as palavrinhas parecidas. Oceania, continent, continent. Já falei várias vezes aqui, continent é continente, né? Continente. Islands não é muito parecido, mas é familiar para nós, né? Island, ilhas. Border, borda. A gente vai entender o que quer dizer essa borda. E depois continent e Austrália, né? Então vamos colocar as palavrinhas do meio. Oceania is a continent made up of 14 countries. Oceania é um continente composto por 14 países. Então, na Oceania, nós temos 14 países, tá bom? All countries, todos os países, all, a palavra A-L-L, all, significa totalidade, todos. Todos esses 14 países são ilhas. Todos os países são ilhas. É interessantíssimo isso, eu acho. Não sabia. Todos os países são ilhas. Ou seja, that is, isso aqui é ou seja, né? Quer dizer, ou seja, none have land borders. Ou seja, nenhum have land borders. Eles não têm fronteira terrestre. Olha que coisa maluca. Imagina, o Brasil faz fronteira com não sei quantos países. Lá na Oceania, nenhum país faz fronteira terrestre com outro, porque todos estão separados pela água. Gente, isso é muito incrível. Eu jamais saberia isso se não fosse esse curso de inglês. Uma curiosidade, uma coisa a mais para a gente saber. E a maior ilha que se tem no continente, ó, the largest island on the continent, a maior ilha no continente, qual é? A Austrália. E é incrível pensar que a Austrália é considerada uma ilha, porque ela está aí, né, em volta de água. Eu li num outro blog, né, enquanto eu estava preparando, que existe uma discussão aí se a Austrália é uma ilha ou não, porque é um país continental, enfim. Mas aqui a gente trouxe que a maior extensão de terra contornada por água, que é uma ilha, é a Austrália nesse caso, tá bom? Oceania is a continent made up of 14 countries. Countries. Beleza, pessoal. Vamos partir para a próxima. Olha só, um ponto turístico, né? Todo mundo que viaja vai lá procurando os pontos turísticos. Ah, quero tirar uma foto na Torre Eiffel, quero tirar uma foto no Louvre, na Champs-Élysées, no Arco do Triunfo, na Sacré-Cœur. Então, pontos turísticos, um dos pontos turísticos mais famosos da Austrália é esse lugar aí que vocês estão vendo aí, ó, que é a Opera House, a Casa da Ópera de Sydney. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela nessa legenda. Vamos lá. Australia's most famous symbol is Sydney Opera House.
the most visited tourist attraction in the country. The geometric shapes of the roof of the opera house, if brought together, form a complete sphere. The architect Eu treinei essa e esqueci. Responsible. Assim não era. Responsible. The architect responsible for the work was inspired by eating an orange. Que coisa maluca. Vocês vão ver por quê. Vamos lá. Palavras parecidas. Famous, famoso. Symbol, símbolo. Ópera, ópera. Attraction, atração. Geometric, geométrico. Complete, completo. Esse sphere aqui, né, no finalzinho, complete sphere, no escrito é diferente, mas na fala é bem parecida com o português. Sphere, esfera. Sphere, esfera. Architect, arquiteto. Oh, meu Deus. Responsible. O que parece? Responsável. Inspired, inspirado. Olha quantas palavras a gente consegue deduzir. E depois todas as outras que já são familiares para nós. Vamos lá traduzir essa frase para descobrir um pouco mais sobre a Opera House. Australia's most famous symbol is Sydney Opera House. O símbolo turístico mais famoso da Austrália é a Opera House, Sydney Opera House. Então, se a gente pensa nos países, qual que é o símbolo de Paris? É a Torre Eiffel. Qual que é o símbolo de Londres? É a Tower Bridge, o Big Ben. O símbolo do Rio de Janeiro, do Brasil, o Cristo Redentor. Né? Então, países e cidades têm seus símbolos, né? Seus ícones. Então, da Austrália, né? De Sydney, é a Opera House. The most visited tourist attraction in the country. A atração turística mais visitada no país. Tá bom? A atração turística mais visitada no país. Se a gente traduzir ao pé da letra, na ordem, vai falar assim: a mais, o mais, né? The most, o mais visitado, turista, atração no país. Então, a gente tem que montar. É a atração turística mais visitada no país. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. The geometric shapes of the roof of the opera house, ou seja, shape é forma, né? As pessoas fitness que estão tentando emagrecer, elas falam assim: eu vou conseguir o shape desejado, a forma desejada, certo? Shape, forma. Então, the geometric shapes, a forma geométrica, as formas geométricas. The roof é teto, né? Do teto, da cobertura, né? Daquilo que cobre a construção. Roof. As formas geométricas do topo, né? Do teto da Opera House, da Casa de Óperas de Sydney. Se nós juntamos elas, se brought together, o que acontece? Form a complete sphere. Elas formam uma esfera completa. Ou seja, se nós juntarmos tudo isso, vai formar uma esfera, uma esfera. Muito interessante pensar isso. E vamos saber de onde veio isso daí, ó. The architect responsible for the work was inspired by eating an orange. O arquiteto responsável pelo trabalho, for the work, pelo trabalho, was inspired. Ele se inspirou, foi inspirado by eating an orange, comendo uma laranja. Porque ele viu a laranja e as formas, todos os gomos ali formando uma laranja, e de repente ele teve a ideia: vou fazer uma opera house do formato que todas as partes formem uma esfera, né? A gente nunca vai entender o que se passa na cabeça desses arquitetos, principalmente os modernos, né?
mas realmente é uma obra muito à frente do seu tempo, muito moderna, se a gente comparar com todas as obras do ano que ela foi construída. Então, ele se inspirou, né, quando ele estava comendo uma laranja, né? Simplesmente assim, vou fazer desse modo. Então, mais uma coisa, mais uma informação aí sobre o país Austrália, sobre essa cidade, Sydney, tá bom? Estão gostando até aqui, pessoal? Tá interessante? Show? Aí de quem falar que não. Tem que falar que sim. Ai, gente, vamos lá, seguindo. Vocês já devem estar enjoados da minha voz, né? Meu Deus. Vamos lá, essa é a última, pessoal, da nossa imersão sobre a Austrália. The Opera House began to be built in 1959, but the work was only completed 14 years later. 14 years later. The building was listed as a UNESCO World Heritage Site in 2007. Okay? Over 3,000 events take place there each year. Vamos lá para essas informações. Palavras em português que parecem ópera, completed, completa. UNESCO a gente já sabe, e acho que é a única que é parecida. Nessa daqui está mais difícil, mas tem muitas que a gente já conhece, tá bom? Vamos lá. The Opera House began to be built in 1959. A Opera House começou a ser construída em 1959. 1959. But the work was only completed. Mas o trabalho foi somente completo 14 years later. 14 anos depois, 14 anos mais tarde. Então, essa beleza que nós vemos hoje, esse atrativo turístico enorme, ele demorou 14 anos para ser construído, tá bom? Vamos lá. The building was listed as a UNESCO World Heritage Site in 2007. Vamos lá. A construção foi listada na Unesco como um patrimônio mundial em 2007. Esse site que tem aqui, site, a gente sempre está acostumado a falar site, né? Você está o site. Site significa lugar, ou seja, um lugar que é patrimônio da humanidade, né? Um patrimônio mundial, foi listado pela Unesco em 2007, tá bom? E olha que interessante, pessoal, vou pedir para vocês terem um pontinho de atenção aqui, né, em uma palavrinha, beauty, aqui em cima, beauty em 1959. Beauty é construído. E olha como fala construção. Building, a construção. A gente vai ver isso mais para frente, mas o ponto de atenção é esse. Nem sempre as palavras que terminam em ing vai ser construindo. Aí ele virou objeto, ele virou um substantivo. A construção, certo? Ali em cima foi construído e embaixo a construção, tá bom? Então é a mesma raiz da palavra, vocês percebem, mas em usos diferentes. Ali está no passado, em cima, e building está como ing, está significando construção. A construção foi listada, foi escolhida pela Unesco, tá bom? Vamos lá. Over 3,000 events take place there each year. Take place é acontecer, né? Ali tem lugar, né? Take place é ter lugar, mas a gente vai traduzir como acontece, ali acontece. Então, over, mais de 3.000 eventos acontecem acontecem lá, each year, todos os anos. Na verdade, todo ano. Each year, todo ano. Tá bom? Vamos traduzir de novo para amarrar essa frase. A Opera House, né, a Casa de Ópera de Sydney, começou a ser construída em 1959, mas o trabalho foi completo somente 14 anos depois. A construção foi listada como um patrimônio mundial
da Unesco em 2007. Mais de 3.000 eventos acontecem lá todo ano, tá bom? Foi isso que falou, e aqui eu coloquei uma fotinha da época da construção desse espaço, tá bom? Acho que essa é a última. Confere para mim, Mayara. Isso, perfeito. Pode encerrar a apresentação? Perfeito, pessoal. Esse foi os nossos conhecimentos sobre a Austrália, sobre a Oceania, sobre Sydney. Mais uma coisa para nós conhecermos e agregarmos valor para o nosso estudo de inglês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desse primeiro mês de curso que nós estamos fazendo. A gente vai deixar a aula disponível lá no nosso site para vocês reverem. E quem quiser pesquisar mais coisas, por exemplo, procurar no YouTube vídeos sobre a Austrália, dos blogueiros viajantes, que sempre registram vários vídeos interessantes, né? Procurem no YouTube, mesmo em português, não tem problema, né? Para ter esse contato ali com o país, com a cidade, com o tour, é super interessante e vale muito a pena, tá bom? Daí aqui eu vou compartilhar uma notícia, né, Mayara, que a gente estava conversando antes de preparo da nossa aula, é a Pode parar de seguinte. gravar ou Não, deixa? pode deixar, por favor. Que é a seguinte: a gente não vai ter prova, né, aqui. Ai, vamos tomar nota desse povo que está estudando com a gente. Não, não vai ser isso. Mas a gente quer ver como que vocês estão aí lidando com o conteúdo, né, estudando, se estão gostando, se estão aproveitando, os temas que nós temos estudado, enfim. Então, não sei se nessa sexta ou na outra sexta-feira, a gente vai lançar no nosso site um linkzinho como se fosse um teste. Esse teste, ele vai ser pessoal, né? A gente não vai mandar para todo mundo, né? Ninguém vai ficar sabendo do resultado do outro, mas a gente pode compartilhar com vocês depois as suas respostas, vocês podem ter acesso às respostas certas e tudo mais, mas a gente vai elaborar para que vocês possam aí se cobrarem um pouco. E depois vocês podem consultar as coisas que vocês anotaram. Então, quem está anotando já está pontos na frente do teste, hein? Não vai valer entrar no site, sair, pesquisar os vídeos lá, senão vocês vão demorar um ano para fazer. Mas nas notas de vocês, nos apontamentos, nos lembretes de celular, não importa, vocês podem consultar, não tem problema nenhum. É prova com consulta, tá bom? E não fiquem com medo ou temerosos, alguma coisa assim, preocupados com isso, porque é super simples. E também quem não se sentir à vontade de fazer, simplesmente não faz, tá bom? Eu não vou chegar para a dona Dirce aqui, que está aqui na minha frente, que eu estou vendo, ô Dirce, você não fez a prova, você não fez o teste, e aí, você não vai fazer? Não, isso não vai acontecer, tá bom? É que a gente quer ter esse acompanhamento, esse atendimento próximo, né, personalizado. Por quê? Porque base a esse feedback, através do teste, a gente sabe como o nosso conhecimento está avançando. E Deus queira, né, tomara, com a capacidade de cada um, que esteja avançando bastante, tá certo? Então, muito bem, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem presentes nessa aula. A gente vai encerrar a gravação e depois a gente permanece aqui caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente.